Capítulo 76. Diagnosticar de acordo com a norma estabelecida de maneira menos rígida. Quando o imperador amarelo estava sentado e descansando, convocou Leigon e disse: Tu, que lestes inúmeros livros médicos e aprendestes muitas práticas, deve ter aprendido os princípios médicos de maneira cuidadosa e ser capaz de dar a razão das doenças por analogia. Agora, fala-me de teu entendimento a respeito do estudo. Como os 5 órgãos sólidos, os 6 órgãos ocos, vesícula biliar, estômago, intestino grosso e intestino delgado, baço, útero, bexiga, cérebro e coluna espinhal, muco nasal e saliva, choro, sofrimento e funcionamento dos fluidos corporais são todos indispensáveis à existência do homem, e é fácil se enganar no tratamento, tu deves entender os princípios médicos por antecipação, para que o tratamento não tenha a menor chance de erro, e que não sejas acusado por isso. Disse Leigon: eu li inúmeros assuntos no primeiro e no último volumes do livro sobre os canais, mas ainda não posso dizer a razão da doença por analogia. Por isso, ao tratar, não posso obter um efeito curador completo. Como podeis dizer que eu tenho entendido de maneira curada? Disse o imperador amarelo. Então, pode-me dizer o que tem entendido do primeiro e do último volumes de Sobre os Canais? Tal como a doença que pertence às afecções das 5 vísceras, da desarmonia das 6 entranhas, do caso que é perdido para a acupuntura, do emprego adequado do tóxico e dos gostos das decocções. Deve relatá-los em detalhes para que eu os possa explicar em detalhes. Agora, fazei um levantamento daquilo que não foi compreendido. Disse Leigon: todas, a astenia do fígado, a astenia dos rins e a astenia do baço causam peso no corpo, inquietação e depressão mental. Eu as tratei com tóxicos, acupuntura, agulhas de pedra e decocções. Alguns dos tratamentos foram eficazes, mas alguns não foram. Explica-me, por favor, a razão? Disse o imperador amarelo: tu estás avançado em anos, mas por que as teorias médicas de que tenhas conhecimento são tão superficiais? Pode ser que eu tenha feito uma pergunta inadequada. A pergunta que eu fiz pertence à mais profunda teoria médica. E por que me perguntais através de palavras como astenia do fígado, do rim e do baço no primeiro e no último volumes de Sobre os Canais? Quando a condição do pulso do baço é vazia e flutuante, como o pulso do pulmão, quando o pulso do rim é fraco e flutuante, como o pulso do baço, e quando o pulso do fígado é rápido e escondido, como o pulso do rim, eles frequentemente são confundidos pelos médicos comuns. Mas, se um deles aplicar a mente e diagnosticar sem preocupações, poderá distingui-los um por um. As vísceras do baço, fígado e rim estão todos debaixo do diafragma e suas posições estão muito próximas uma da outra. Pode ser distinguidas até mesmo por uma criança. Por que então me perguntas? Disse Leigon: eis aqui um paciente que está com dor de cabeça, convulsão nos músculos e tendões, peso nas juntas ósseas, é tímido, tem respiração curta, distensão abdominal, se assusta com frequência, custa dormir. A qual víscera a doença pertence? Sua condição de pulso é tensa quando se segura este, e dura como pedra quando este é pressionado, e eu desconheço a razão.
Agora eu pergunto novamente as condições das 3 vísceras acima, porque quero conhecer a analogia. Disse o imperador amarelo. Quando se faz a analogia, deve-se diagnosticar de maneira menos rígida. De uma maneira geral, as pessoas idosas têm o hábito de comidas deliciosas e suas doenças devem ser procuradas nas 6 entranhas. Quanto aos jovens, frequentemente estão esgotados pelo trabalho físico. Suas doenças devem ser procuradas nos canais. Para aqueles que estão começando a vida, há indulgência na atividade sexual. Por isso, suas doenças devem ser buscadas nas 5 vísceras. Agora, você só determina o pulso das 3 vísceras e negligencia sua fonte. Por isso, estás errado. O mal acumulado dos 8 ventos pode formar calor e consumir as 5 vísceras. Além disso, a variação da energia perversa pode ser passada de um para o outro de maneira regular. A condição de pulso flutuante e tenso que mencionastes mostra a insuficiência da energia dos rins. O pulso fica duro como pedra em vez de ser escondido. Quando pressionado com força, mostra que a energia dos rins está estagnada na parte interna, sem se mover. Nesse caso, o yin turvo não irá descer. O fluido corporal não irá se espalhar a fim de dissipar a energia física e vital. E a contracorrente da energia dos rins causa tosse e inquietação. Por esse motivo, a doença deve estar nos rins. Se você detectar que a doença está nas 3 vísceras do fígado, do baço e dos rins, isso não tem registro nos clássicos médicos. Disse Leigon: eis aqui um paciente com as extremidades separadas e fracas, respiração rápida, tosse e hematoquesia. Eu diagnostiquei e, embora a doença tivesse sido causada por uma lesão pulmonar, mas sua condição de pulso fosse flutuante, agigantada e vazia, então eu me atrevi a não tratá-lo. Um médico de nível inferior o tratou com agulha de pedra e o sangramento foi abundante, mas após o sangramento o paciente se sentiu relaxado no corpo todo. Qual é a doença? Disse o imperador amarelo. Embora tenhas conhecido e curado inúmeras doenças, estás errado ao observar esta. Ocasionalmente, o médico de baixo nível pode curar uma doença, assim como uma ave aquática às vezes pode voar pelos céus. O médico superior cumpre a ordem estabelecida, raciocina sobre a doença por analogia, analisa-a ponderando e tratando de acordo com a situação cambiante. Quando inspeciona a parte superior do corpo, a parte inferior também pode ser conhecida e ele não precisa se ater rapidamente à condição dos canais. Quando a condição do pulso do paciente é flutuante, agigantada e vazia, isso mostra que a energia do baço está penetrando no estômago e que os fluidos corporais só se juntam ao yang. Quando o segundo fogo do estômago for incapaz de controlar a terceira água, o terceiro yin ou baço, a condição do corpo estará desordenada. As extremidades separadas e fracas mostram a incapacidade de espalhar a essência do baço. A respiração acelerada e a tosse mostram a combinação da energia da água com o canal Yang-Min. A hematoquesia mostra o afundamento do canal que obstrui a circulação sanguínea, fazendo com que o sangue transborde para fora. Se tu pensares que isso se deve a uma lesão do pulmão, é um erro de julgamento. A razão pela qual tu não podes pensar por analogia é porque não tens uma clara compreensão a respeito. Se a doença for causada por uma lesão do pulmão, a energia do baço não será mantida, a energia do estômago não será límpida, a energia do pulmão será danificada e deteriorada, e a energia refinada não será capaz de se espalhar pelos canais, como
as energias refinadas das 5 vísceras estão vazando. Irão ocorrer os males da hemorragia e da hematêmese. Existe uma grande diferença entre a doença da lesão pulmonar e da lesão esplênica. São diferentes como o céu e a terra, e como o branco e o negro. Tua falha no diagnóstico também é uma falha minha. Eu pensei que tu já tivesses entendido bem, e não fiz que tu lembrastes da ordem estabelecida da analogia e do diagnóstico, de uma forma mais amena, que são, sem dúvida, a teoria brilhante e a quintessência do diagnóstico.